No dia 21 de março de 2001, um garoto chamado Lucas Terra foi para o culto da igreja, onde encontrou os amigos e a namorada. Logo depois do culto, ele foi convidado para ir para uma outra igreja, onde ele seria oficializado como obreiro. O Lucas ficou muito animado, mas o que a família, os amigos dele e a namorada não sabiam é que eles não teriam ideia de para onde o Lucas teria ido, pelo menos não pelos próximos 2 dias. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje a gente tem mais uma collab com o Marcos, que vocês conhecem já, que já teve collab aqui no canal no ano passado, e agora a gente decidiu de novo contar mais um caso juntos. Então antes da gente começar o vídeo, vou passar a palavra pra ele. Fala galera, eu sou Marcos Campos. Ju, muito obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer, um privilégio criar conteúdo aqui com você. E esse caso do Lucas é em especial porque eu tenho acompanhado já a luta da dona Marion há bastante tempo, que é uma mãe guerreira. Ela só quer justiça pelo filho que foi tirado dela de uma forma tão bestial, mas parece que a justiça não consegue fazer o papel dela. Uma pena, mas a gente vai conhecer tudo em detalhe sobre esse caso aí, então sem mais enrolação, bora pra história. Pra gente continuar, vamos voltar um pouco para entender a história do Lucas. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 86, na Bahia. Mesmo tendo nascido lá, o Lucas e a família viveram muito pouco no local. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro quando o Lucas ainda era bem novo, e lá eles moravam próximos ao Copacabana Palace. Ele teve uma educação bem religiosa, junto com os pais e com os irmãos. Ele era o filho caçula e era considerado um garoto muito obediente. Ele nunca arrumou problemas para os pais, muito pelo contrário. Ele era considerado muito educado e gostava muito de ajudar as pessoas. Como eu mencionei, desde pequeno ele já era muito ligado à religião, então ele sempre frequentou a igreja. A família, no geral, tinha uma vida muito boa e todos os amigos do Lucas estavam no Rio de Janeiro. No Rio, o Lucas sempre foi visto acompanhado de sua Bíblia e de seus amigos da igreja, frequentando diversas comunidades cariocas em busca de evangelizar os moradores do local. O Lucas também fazia doações de roupas no local. Por conta de suas boas ações, ele chegou a ser apelidado de Anjo de Santa Cruz pelos moradores ali da região por onde ele percorria. Foi lá também que ele conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus e começou a frequentar os cultos dessa igreja. Além de querer ser um pastor ou bispo da igreja quando ele estivesse mais velho, o Lucas também nutria o sonho de ser médico. No início dos anos 2000, os pais do Lucas, a Marion e o Carlos planejavam se mudar do Rio de Janeiro para a cidade de Parma, na Itália. O intuito deles era começar uma vida nova, com novas oportunidades, além de que os pais já teriam um emprego em um restaurante da cidade. A Marion decidiu ir para a Itália um pouco antes do restante da família para poder já agilizar a mudança, deixar tudo pronto para quando eles chegassem. Então ela saiu do Rio de Janeiro, foi para a Europa e enquanto isso o Carlos decidiu ir com o Lucas e com os outros filhos para Salvador para eles passarem essa temporada de despedida do Brasil. Por que Salvador? Porque o Carlos tinha um irmão que morava lá. Então eles iam passar alguns meses na cidade e assim que eles chegaram eles decidiram procurar algumas atividades que eles estavam acostumados a fazer no Rio de Janeiro para poder se adaptar. Uma delas, é claro, era o hábito de ir para a igreja, algo que fazia muito bem para o Lucas. Em pouco tempo, eles encontraram uma igreja evangélica que ficava bem próxima do local onde eles estavam hospedados. O local era um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, que ficava no bairro do Rio Vermelho. O Lucas começou então a frequentar a igreja e em pouco tempo ele conheceu o Silvio. Silvio era o Silvio Roberto Santos Galiza, que na época tinha 21 anos. Ele era um pastor auxiliar do templo. E ele também já tinha passado por algumas transferências de igreja pelo motivo que eles chamaram de comportamentos inadequados. Mas esses comportamentos inadequados nunca foram divulgados. A gente não sabe exatamente o que eles eram, apesar da gente ter uma noção depois. Para alguns fiéis, inclusive, o Silvio tinha o apelido de secretário do diabo. Então, não podia ser boa coisa, né? E com o convívio dos dois, a gente pode dizer que o Silvio cismou com o Lucas e quis ter o jovem perto dele em todas as ocasiões. Dessa forma, Silvio nomeou o Lucas como assistente dele e a partir daí
começa a controlar tudo o que o garoto fazia no local. O Lucas, sem nenhuma maldade, muito jovem, sonhando em ser um obreiro da igreja, que é uma pessoa, para quem não sabe, que ajuda nos processos da igreja ali de evangelização e também na propagação da palavra de Deus, começou a obedecer os comandos do Silvio. Os amigos de Lucas desconfiavam das atitudes do Silvio com ele. Inclusive, quando Lucas começou a gostar de uma menina da igreja e começou a namorar com ela. O Silvio, por sua vez, ficou muito incomodado com isso e fez de tudo para separar os jovens. O Silvio fazia com que o Lucas ficasse no local de forma recorrente até mais tarde. Em uma noite, no final de fevereiro de 2001, o Lucas e mais um garoto ficaram até tarde no templo, ajudando o Silvio com algumas tarefas. Como ficou muito tarde, já estava de noite, o Silvio convenceu os meninos a passarem a noite ali com ele, ao invés de voltarem para casa. Afinal, como eu mencionei, já estava tarde e o Silvio não sabia dirigir para poder levar eles para casa. Os pais dos garotos não se importaram, afinal a igreja era um local de muita confiança. Só que nesse dia aconteceu uma coisa meio inusitada, na verdade bem inusitada e estranha. O Silvio entregou um travesseiro para o outro garoto para ele dormir em um dos bancos da igreja. Já para o Lucas teve um convite para dormir na cama dele, lado a lado. De acordo com o Silvio, nada aconteceu e os dois dormiram de costas um para o outro. Mas eu não sei vocês, essa situação é extremamente desconfortável. Os pais do Lucas e provavelmente do outro garoto não tinham conhecimento de tudo que o Silvio já tinha feito com os garotos e em outras igrejas. Até porque eu imagino que eles teriam um extremo cuidado caso eles soubessem. O Lucas também não tinha comentado nada disso dentro de casa porque ele também confiava muito no Silvio e no local onde ele estava. E a gente já contou outros casos envolvendo religião e igreja aqui, que tem toda essa questão de que se você está seguindo uma religião, se você está seguindo um templo, uma igreja ou o que quer que seja, você tá ali porque aquilo faz você se sentir bem, você confia naquelas pessoas. Você não acha que alguém vai poder te machucar lá dentro, certo? E por conta disso, o Lucas não via maldade alguma no que estava acontecendo ali. Quando a Igreja Universal soube do que estava acontecendo, eles tentaram abafar o caso e afastar o Silvio sem que os outros soubessem. Eles tentaram transferi-lo para outra sede da igreja, mas mesmo transferido, o Silvio continuou atazanando a vida do Lucas. Passou a frequentar a igreja que o Lucas também ia. Então, no dia 21 de março de 2001, o Lucas Terra foi para um culto da igreja onde novamente encontrou seus amigos e sua namorada. Esse foi o último dia que o Carlos, os amigos e a namorada do Lucas o viram. Após essa noite, o Lucas desapareceu, deixando todos desesperados. Quando o Lucas não voltou para casa, o pai dele ficou bem preocupado. Quando ele entrou em contato com os amigos e com a namorada, a única coisa que eles conseguiam informar é que ele tinha saído do culto em companhia de um cara chamado Silvio. Quando o Lucas seguiu o Silvio até o local onde ele queria levar o garoto, o Lucas já tinha sido alertado tanto pelos amigos que estavam com ele quanto pela namorada para ele não ir. Mas o Lucas estava muito empolgado para se tornar obreiro. Um pouco depois do Lucas sair do culto com o Silvio, o pai até soube de uma última notícia. Os dois teriam parado em um posto de gasolina. E lá, o Lucas ligou pro pai para informar que ele estava junto com o Silvio e para ele não se preocupar caso ele chegasse um pouco mais tarde naquele dia. Só que o Silvio não sabia que o Lucas tinha feito aquela ligação. Então o pai estava ciente de que o Lucas talvez chegasse mais tarde. Ele foi dormir como ele ia todos os dias, imaginando que enquanto ele estivesse dormindo, o Lucas teria chegado. Mas quando ele acordou, na manhã seguinte, o Lucas ainda não estava lá. A mãe do Lucas, a Marion, ela estava na Itália. Então ela fez uma ligação de rotina para o marido, mas o marido não contou o que estava acontecendo. Não contou sobre o desaparecimento do Lucas para não preocupar a dona Marion. O pai acreditava que o filho poderia ter se perdido. Afinal, eles tinham se mudado para Salvador há pouco tempo. Por isso ele achou que era só um sumiço temporário. Conversando então com a namorada e com os amigos do Lucas, o pai dele descobriu que ele esteve no culto da igreja no dia anterior e que depois ele teria saído com Silvio. Mas nem Silvio nem Lucas estavam em qualquer lugar. Desesperado, então, o pai do Lucas procurou em todos os lugares, mas péssimas notícias vieram. 2 dias depois, a polícia encontrou uma caixa de madeira queimada em um terreno baldio com um corpo carbonizado dentro. O pai de Lucas foi informado e, por estar muito preocupado, ele chamou então um amigo para ir junto. Os dois tentaram reconhecer o corpo,
mas não conseguiram, o pai então ficou aliviado por não ser ele, pelo menos até aquele momento. O corpo carbonizado foi levado para o IML, onde ficou 43 dias para fazer algumas análises. A principal análise era o teste de DNA para confirmar se aquele corpo era do Lucas mesmo. Esse teste demorou 12 dias, mas como tinham outros exames para serem feitos, o corpo continuou lá. Eu não consigo nem imaginar a dor da família de ter que esperar tanto tempo para conseguir o corpo e também fazer um enterro apropriado. E no mesmo local onde o corpo do Lucas foi encontrado, em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, aconteciam queimas de pedidos da Igreja Universal na Santa Fogueira. O desaparecimento e o surgimento do corpo do jovem fez com que toda a comunidade da região se comovesse com o que tinha acontecido. Depois de algumas investigações da Polícia Civil, os laudos da perícia comprovaram que o Lucas tinha sido espancado e queimado vivo. Além disso, ele também foi amordaçado e teve as mãos dele amarradas com um pedaço de cortina. Essa cortina era a mesma utilizada nos templos da Igreja Universal do Reino de Deus. Também tinha muita suspeita de um abuso sexual, mas como o corpo estava carbonizado, era muito difícil de determinar. Em vários vídeos que eu assisti sobre o caso e reportagens, tem essa afirmação de que houve sim um abuso sexual. Como os amigos do Lucas e a namorada tinham falado que o Lucas tinha sido visto pela última vez com o Silvio saindo da igreja, para o pai dele, o Carlos, o assassino tinha sido o Silvio. E os dois moveram montanhas para que esse caso andasse e para que tivesse alguma solução, além dos culpados serem punidos. E eu digo culpados porque já já a gente vai chegar lá. Para vocês terem noção, o Carlos, ele chegou a acampar na frente do Ministério Público e até mesmo recorreu à ajuda da ONU. Então, após 7 meses da morte do Lucas, a polícia finalmente concluiu o inquérito e nomeou Silvio Galiza como o autor do crime. Durante esse período, muitos dos amigos do Lucas que foram depor e até mesmo a Marion, a mãe dele, recebiam ligações para esquecerem o que tinha acontecido, porque o Silvio era um homem de Deus e que não havia feito nada de errado. Como esse caso também ameaçava a Igreja Universal, muitas pessoas tentaram abafar os fatos, o caso. Após alguns anos do caso, em 2004 já, o pastor Silvio Galiza foi acusado de assassinato e pegou 23 anos de prisão. E além disso, algumas testemunhas vieram à frente dizendo que viram uma Kombi deixar aquela caixa de madeira no terreno baldio e depois disso teriam visto uma labareda de fogo, mas o Silvio não sabia dirigir direito. Então ele não poderia ser o motorista daquela Kombi. Ou seja, haveria mais alguém, se esses são os fatos. Mas Silvio não tinha dado outros nomes a princípio. Quando foi feita a reconstituição do crime, o Silvio decidiu mudar a versão dele. Primeiro, ele contratou 7 advogados. Pra vocês terem noção, um outro caso que eu lembro que tiveram 7 advogados foi do O.J. Simpson, que é um cara milionário nos Estados Unidos. E aí todo mundo começou a se perguntar, mas da onde que tá vindo essa grana do Silvio para ele contratar os melhores advogados nesse caso? Ele também dizia que ele não tinha feito nada pro Lucas, mas que o Lucas tinha visto algo. De acordo com o Silvio, 3 pessoas estavam envolvidas nesse crime: um bispo, um pastor e um segurança. Os nomes deles eram Fernando Aparecido da Silva, Joel Miranda e Luiz Cláudio. O Lucas teria visto o Fernando e o Joel tendo relações sexuais dentro do templo. Por esse motivo, os dois não pensaram 2 vezes, eles sequestraram o garoto, fizeram tudo aquilo com ele como queima de arquivo. Já o Luiz Cláudio, que foi a terceira pessoa que o Silvio acusou, seria o segurança dos outros 2. A defesa do Fernando e do Joel falaram que o Silvio estava inventando essa história porque os dois tinham afastado o Silvio da igreja quando ficaram sabendo do incidente em que o Lucas dormiu na cama com ele, então ele queria, sei lá, ferrar os dois. Já o Silvio dizia que ele estava recebendo ameaças da igreja para não contar todos os fatos do crime. Depois dessa denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra o Fernando, que ficou preso por um tempo, e contra o Joel, que estava foragido. Então, por mais que os dois tivessem sido acusados pelo crime, eles foram absolvidos. A juíza, em 2013, quando aconteceu o julgamento, disse que tinha uma falta de provas. O Silvio também disse que teria aceitado assumir tudo sozinho por medo. A defesa do Silvio recorreu ao caso em 2005 e conseguiu diminuir 8 anos da pena do pastor. E nessa mesma época, o caso foi exposto no programa Linha Direta,
Então, tudo o que tinha acontecido voltou a ser discutido novamente na opinião pública. Vale destacar que hoje o Silvio Galiza está em liberdade condicional. Inclusive, hoje ele é bem ativo nas redes sociais. A Igreja Universal foi condenada a indenizar a família do Lucas Terra em R$1 milhão. Essa decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2007 e é dito aí pelas fontes que em 2008, já com juros e correção, esse valor já estaria na casa dos R$2 milhões e supostamente teria sido pago pela igreja. Isso por danos morais. Em 2015, a família do Lucas chegou a recorrer da decisão da justiça e os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia decidiram que os investigados fossem a júri popular e em 2018, um ministro do Supremo Tribunal Federal anulou o processo alegando falta de provas. Infelizmente, no ano de 2019, o Carlos Terra faleceu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória que foi causada por uma cirrose hepática. Um livro que ele escreveu sobre o caso ficou muito famoso, principalmente o nome do livro, que é Traído pela Obediência. Ele chegou a viajar para vários países que fazem parte da ONU para levar adiante e expor todo o crime que aconteceu. Ele chegou a cursar direito até o 8º período também, para ele saber mais sobre a lei e conseguir algum tipo de ajuda. Pois é, mesmo sozinha, a Marion decidiu continuar o processo em busca de justiça por Lucas e também por seu marido, que não viu a justiça sendo feita. Durante a pandemia de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os 2 pastores acusados, Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva, deveriam ir à júri popular. E por tudo que estava acontecendo nesse período aí, 2020, o processo acabou se esticando, se é que vocês me entendem. Em abril de 2023 só, os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri a 21 anos de reclusão pelo homicídio do Lucas Terra. Após 22 anos da morte do jovem, a condenação finalmente aconteceu. Porém, agora, no dia 11 de fevereiro de 2025, o STJ concedeu um habeas corpus para os acusados e alterou o relator responsável pelo julgamento do recurso de apelação do caso. Agora, o julgamento irá acontecer no Tribunal de Justiça da Bahia. Os acusados seguem em liberdade. E aí o que acontece? Por mais que a gente tenha tido uma condenação, os acusados ainda podem entrar com recursos. E foi permitido que eles aguardassem o resultado desses recursos em liberdade. Então assim, tá sendo bem frustrante porque esse processo tá se estendendo muito, estão tendo vários empecilhos ali para ser finalmente julgado, para ver se vai manter a decisão, para ver se vai mudar alguma coisa, se não vai. E a família do Lucas continua muito preocupada e tentando lutar por justiça, principalmente a Marion. O medo é que o processo seja anulado ou até mesmo prescrito por conta da demora. A Marion se mantém muito ativa nas redes sociais buscando justiça pelo filho. Até hoje a igreja acredita que os pastores responsáveis pelo crime sejam inocentes. Eu não consigo nem expressar a dor que eu sinto por essa família, por tudo que aconteceu e por eles verem esse processo se arrastando. As pessoas que cometeram esse crime em liberdade é extremamente frustrante e o intuito desse vídeo é justamente divulgar mais o caso, fazer com que a gente não esqueça, continue falando sobre isso, para ver se a gente consegue algum resultado novo. Tem alguma coisa muito errada em quem olha o rosto da senhora Marion e não consegue se sentir indignado com o olhar cansado dela em busca de justiça pelo filho, pelo que aconteceu com o filho. É ultrajante, como eu sempre digo, não é? Mas enfim, não é? Quero agradecer imensamente, Ju. Foi um prazer participar aqui desse conteúdo com você. Um caso muito especial pra mim, ter acompanhado de perto. E tamo junto, você é sempre muito bem-vinda lá no meu canal também. E bora pras collabs anuais, fechou? É isso, beijo do Ruivo e até a próxima. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da collab. Quero muito saber o que vocês acham desse caso. Apesar de ser um caso bem conhecido, eu precisava falar dele aqui no canal. Então, obrigada, Marcos, mais uma vez por esse vídeo. Corram lá pra assistir também a collab que vai sair no canal dele. E até a próxima.